Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco aqui de database das APICs, tá? Fiz esse desenho aqui, tá bem simples para explicar o conceito de database sharding. É um conceito no qual o banco de dados, né, é dividido em várias partes menores, né? Essas partes são chamadas de shards e são distribuídas aqui, né, entre os servidores. O que que acontece? Eu tenho um atributo, né, um dado, e esse dado é dividido. Então, eu tenho aqui um dado no servidor 1, na APIC 1, na APIC 2 e na APIC 3. Nesse processo, a APIC 1 tem uma cópia ativa, né? Ela é eleita aqui, vamos dizer assim, a master desse conjunto de dados. Então, só essa APIC pode fazer alterações para esse conjunto de dados, tá? Então, eu tenho outro conjunto de dados aqui que é o dataset 2. Então, aqui ele já colocou a APIC 1 como backup, a APIC 2 tem uma cópia ativa e a APIC 3 também um backup e assim por diante, né? A cópia 3, a APIC 3 é ativa aí desse dataset, tá? Então, o que que acontece? Isso ajuda, né, a melhorar a escalabilidade e o desempenho geral do sistema, tá? Dividindo em partes menores, tá? É, ok. Agora eu quero explicar, vamos ver aqui, o que que acontece, né? Quando uma APIC falha, essa APIC 3 aqui, tá? Deixa eu colocar um xizinho aqui. Eu tenho um evento onde a APIC 3 falha, ela entra no estado de down, não tem resposta dessa APIC. A APIC 1 e a APIC 2 ainda, né, consegue administrar o sistema, a Fabric, sem maiores problemas. Por quê? Ela ainda tem, né, um conjunto de dados. Então, tem o dataset aqui, ativo, e ainda uma cópia dela. Então, isso é um mínimo, né, para você conseguir administrar, né, o seu Fabric, né? Pelo menos duas APICs, tá? E se fosse o contrário, se a APIC 1 e a APIC 2 falhassem desse jeito aqui. Então, como eu não tenho mais, né, duas cópias, eu tenho só a APIC 3 e uma cópia aqui, né, de cada set. O que que ela vai fazer? Vai unificar todos e deixar apenas read-only, tá? Apenas read-only. Você consegue visualizar, mas não altera nada, tá? Então, é assim que funciona essa parte de quando uma APIC falha, né? Você tem os dados distribuídos, tá? Você pode estar se perguntando, ok, mas como eu posso colocar mais duas APICs aqui, né? Escalar o meu ambiente? Isso não vai resolver o seu problema, porque quando você está pensando em colocar mais APICs, né, você está pensando por exemplo, o seu deployment é um deployment maior. Ele tem mais de 80 leafs, né? Então você coloca mais APICs para suportar esse deployment. Quando você coloca mais APICs, no caso mais duas aqui, eu acho que eu tenho uma guia aqui que eu desenhei. Deixa eu excluir esse xizinho. Ou eu vou deixar ele aqui? Não, eu já vou deixar ele aqui. Que aí eu tenho aqui, né? APIC 1, 2, APIC 3, tá? E se eu tenho um evento aqui, né? APIC 1, APIC 2, APIC 3, 4 e 5. Se eu tenho um evento onde essas duas APICs aqui, a 4 e a 5, vêm a falhar, eu ainda vou ter três APICs. Porém, né, a APIC 1 e a APIC 2, ele tem um conjunto de dados, ainda tem as cópias, e vai trabalhar ali perfeitamente como vai administrar o ambiente, né? Como vai ter ali ainda como alterar as informações, né? Você tem um pleno controle do seu Fabric com duas APICs. Porém, pode ver que a APIC 3, ele tem só uma cópia, ele não tem duas. Então, ele vai entrar aqui no modo read only, tá? Você não vai conseguir alterar nada. Então, por isso eu comentei, né, anteriormente que aumentando, né, o número de APIs, não necessariamente vai ter ali uma alta redundância no seu ambiente. O que vai acontecer, você pode colocar mais leafs, né?
com 3 suporta até 80 leafs e com 5, né, aí você pode escalar. Eu não tenho um número ainda aqui, mas você pode escalar mais de 80 leafs, né, com 5 apex, tá? Então, voltando aqui no nosso desenho anterior, eu vou excluir esse X. Ah, tá bom. Aí você pode estar se perguntando aí como resolve, né, esse problema de apenas 3 apex aqui, né? Quando duas falhar, no caso aqui que eu tenho um multipod, eu deixo, né, duas apex em um data center e levo a terceira para o outro data center, né? Se o data center A falhar, onde eu tenho as duas, o data center B, né, ele vai ter uma API, porém no estado ali de read only. Você não vai conseguir fazer alterações no seu ambiente. Como resolve isso? Você pode deixar, né, até melhores práticas, deixar uma API, né, uma API como standby. Essa API aqui, como standby, ela tem todos os dados, né? Mas ela não está no cluster. Você tem que ir lá promover essa API manualmente para ativa, para aí sim o Fabric, né? A API, né? Faz um recover aqui, né? E você consegue administrar um ambiente novamente, porque você tem um conjunto, né? De dados aqui para funcionar nessa parte do database, tá bom? Então é assim que você resolve esse problema quando você tem duas APIs em um data center, né? Eu estou falando aqui de um ambiente de multipod e deixa só uma no data center B. Você pode deixar uma API de standby para caso, né? Isso é o último caso mesmo. Sei lá, a sua IPN aqui parou ou o seu data center, né, realmente está fora, não tem previsão de voltar e você precisa realmente replicar, fazer alterações no data center B, você adiciona uma nova API aqui, né, no cluster, depois promove essa API como ativa para fazer alterações no ambiente, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Só queria mostrar um pouquinho desse conceito de database aqui do Charging, que é um pouquinho difícil de entender, mas como eu demonstrei aqui, realmente não tem segredo, tá? É só seguir os passos e também ver ali o guide da Cisco, né? Consultar certinho que não dá problema, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.